Olá, meu nome é Paulo Cogos. Vamos ver se aqui está funcionando. Sempre tem problemas técnicos. Neste vídeo, eu pretendo refutar uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Uma excrescência. Um atropelo de falácias, sofismas, non sequiturs do Renan Santos, líder do movimento MBL, onde ele tenta justificar a existência de um Estado. Pior que isso, justificar que imposto não seria roubo. E ele tenta sacrificar a população, sacrificar o indivíduo no altar do estatismo. Basicamente é isso que o Renan faz nesse vídeo. Vou pedir um pouco de paciência, porque esse vídeo vai ser um pouco longo, já que a quantidade de besteira que ele falou é enorme, sem nenhum fundamento. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso elogiar o Renan Santos, porque ele foi brilhante. Eu vou explicar por que o Renan foi brilhante. Ao longo do vídeo, que ele quis defender, para entender fundo, questão pouco, preciso do apelo para as massas. Desde que o MBL surgiu, eu falei que o MBL era um bando de comunistas, um bando de esquerdopatas, idólatras do Estado. Como sempre, para variar, as pessoas me acharam louco, me acharam paranoico, e muitos libertários e anarcocapitalistas acordaram para esse fato com esse vídeo do Renan. Amiguinho, vocês acordaram tarde demais. O MBL já é, como direita, já é tido como capitalista por muitos desavisados, e é tarde demais. Mas eu avisei. Vamos destruí-lo, porque a luta continua. A minha ideia não é vencer a luta, é só lutar mesmo. Porque foi isso que Santa Teresinha do Menino Jesus recomendou que façamos. Lute pelo que é certo, vencer ou não interessa. Você já está vencendo a hora que você luta pelo que é certo. Renan Santos diz, então, que a sociedade deve se sacrificar pelo todo. E que esse sacrifício, pelo que ele deu a entender no vídeo dele, deve ser um sacrifício compulsório. Ora, quem mais colocava o Estado acima do indivíduo de forma a obrigar o indivíduo a se sacrificar pelo Estado, senão os fascistas, senão Mussolini, senão todas as ideologias totalitárias e vermelhas que assombraram o século XX? É exatamente essa, o cerne dessas ideologias vermelhas, fascistas, totalitárias. E é exatamente isso que ele defende. Porque, no final das contas, toda forma de estatismo tende ao totalitarismo fascista. Nós vamos ver em mais detalhes por quê. E o MBL é parte disso. O MBL é parte daquilo que C.S. Lewis chamava de aceitação da tirania. Esta é a função do MBL dentro do sistema muito bem elaborado e muito sofisticado que nos faz aceitar as tiranias que nos são impostas. Em todo o vídeo dele, ele ficou tentando justificar por que as tiranias que foram impostas pela força ao longo da história são justificadas. Eu nunca entrou na minha cabeça por que alguém em sã consciência confunde força com direito. A força é um fenômeno humano. E toda a tentativa do direito é de domar a força estabelecendo padrões morais. O positivismo é a inversão dessa lógica. É dizer que o direito é gerado pela força. Ninguém em sã consciência acredita nisso, mas só um canalha para achar que vem da força. Um desses canalhas é o Renan Santos. Agora, eu elogio ele porque ele foi, de certa forma, dentro de todos os sofismas e de todas as técnicas de manipulação, de todas as técnicas heurísticas que ele usou na sua argumentação, ele, de certa forma, foi honesto. Para quem souber entender as falácias que ele usou, ele falou, olha, ao longo da história, realmente, os estados se impuseram pela força. Quando ele dá o exemplo das invasões indo-europeias, ele fala exatamente isso, foi pela força. E com isso gerou dissonâncias cognitivas e alterações nos padrões morais dos povos. Essa dissonância cognitiva moral, ela foi muito bem trabalhada por vários teóricos austríacos, incluindo Robert Higgs, que fala que a própria existência do Estado gera uma normalização psicológica do erro. Agora, isso nunca gerou direito. Aquelas pessoas que acordaram para a situação e perceberam que o Estado é uma gangue, e perceberam que o imposto é roubo depois de séculos de manipulação, essas virtudes são ridicularizadas. Ridicularizar a virtude é uma técnica muito interessante daqueles que vivem dos vícios. O MBL vive dos vícios. Ele tá, inclusive, o Renan Santos, na sua estratégia de autolegitimação democrática, já que ele vive disso, ele
se coloca num patamar intelectual inferior a um comunista, como o Malatesta. O Malatesta, ele disse o seguinte: acabaram-se as eleições. A ideia de que as eleições eram legítimas. Vamos expor a trapaça eleitoral, disse Malatesta, e lutar direito. Na cabeça de um comunista, lutar direito tem outros problemas ali. Mas o Malatesta pelo menos entendia a fraude de um processo eleitoral. Na nossa sociedade está arraigado o conceito de democracia, que é tipo de absurdo que o governo faça, se for democraticamente legítimo, é moralmente válido na cabeça de quem defende a democracia. Temos aí um mito, um falso Deus, o mito da democracia, que um comunista conseguiu perceber que era não só imoral, como contraproducente lutar nesse campo. O que eu quero dizer com isso é por que diabo vocês ainda estão preocupados com a opinião do MBL? Vocês querem alguém menos pior para votar? É isso que vocês querem? Então, pelo menos escuta um comunista. Não é por aí. Agora, vamos pegar um pouco mais profundamente os argumentos que esse desonesto intelectual usou no vídeo dele. Eu pedi paciência para vocês porque o negócio vai ser tenso hoje. Primeira coisa, ele fala que nós não podemos ser gananciosos. Nós temos que nos sacrificar. E dessa forma seria válido pagar impostos. Aí entra a frase do negão, Thomas Sowell. Thomas Sowell disse o seguinte: por que é ganância querer manter aquilo que eu ganhei? E não é ganância querer pegar aquilo que os outros ganharam? Já pensaram nisso? Eu discordo do Rafael Lima. O Rafael Lima falou, na crítica que ele fez ao Renan Santos, falou, não, nós não temos que nos sacrificar por porcaria nenhuma. Discordo do Rafael Lima. O sacrifício, a dimensão sacrificial é importantíssima. Se nós não tivermos isso, nós vamos ter uma sociedade egoísta, uma sociedade objetivista e randiana. E dessa forma, nenhuma externalidade positiva será gerada. Os sistemas mercadológicos tentarão encampar todas essas externalidades, gerando altos custos de transação que vão causar entropia na sociedade. E realmente, cada um vai querer passar a perna no outro. Então, essa dimensão sacrificial é importante para que a civilização humana sirva ao seu propósito. E elas têm como função ajudar a elevar o indivíduo, certo? E elevar o indivíduo para onde? Para alguma coisa que transcende esse indivíduo, que dê sentido na vida dele. Me refiro a Deus. Este é um canal católico, apostólico, romano, e eu defendo uma sociedade cristã. Se você não gostou, você tem duas opções. Ou você tenha a maturidade de abrir a sua mente, ou de pelo menos filtrar os argumentos religiosos e escutar os argumentos políticos, ou você pode dar um unsubscribe aí e procurar um libertário ateu. Muito bem, voltando. A civilização precisa, então, a civilização é uma ferramenta de elevação do homem. Logo, se a civilização não tiver essa dimensão sacrificial, ela não cumprirá a sua função. O que é sacrifício? Sacrifacere, fazer sacro. As pessoas só abdicam de um bem por livre e espontânea vontade se elas enxergarem esse sentido transcendente, e é assim que elas estarão dispostas a se doar para a sociedade de forma voluntária. Do contrário, realmente, só poderia haver um sacrifício no sentido asteca da palavra. Você captura o neguinho e arranca o coração dele. Que é mais ou menos o que o Renan Santos defende. Talvez ele gostasse muito de viver numa sociedade asteca. Lá tinha sacrifícios forçados. É isso que ele defende? Não é isso que eu defendo. O que eu defendo é o sacrifício voluntário. Então, nem Renan Santos, nem Rafael Lima. Agora, de onde ele tirou que nós temos essa espécie de dívida histórica social e daí ele deriva a ideia do sacrifício? Ele tá muito louco. Eu quase achei que ele tivesse drogado no vídeo, mas ele não tá. Ele está sendo extremamente inteligente. Ele está angariando o ódio de algumas pessoas melhor informadas, mas ao mesmo tempo ele está vendendo uma ideia de legitimação do Estado para uma maioria, e para ele é só o que importa. Ele é um sociopata. Você pode ler sobre quem é Renan Santos no livro da Ayn Rand ali. A Ayn Rand não é de todo mal também. A Revolta de Atlas mostra a figura do servidor do Estado público como alguém sociopata que usa os outros. É o que ele está fazendo. Então ele é alguém que não se preocupa nem com a sua própria reputação intelectual, como ele dá a entender no início do vídeo, onde ele fala, eu não sou nenhum intelectual, eu não sou nenhum pensador. Então nós chegamos ao ponto de não sermos mais escravos de economistas do passado, para usar uma frase de Keynes. Estamos sendo escravos do pensamento de um cara que
que pelo menos tem a honestidade de dizer que ele não é um pensador. Que, olha que muito louco isso. Nem como empresário ele presta, porque ele também admite no vídeo dele que ele faliu como empresário. Ele só deu certo na vida como um parasita da democracia. Então ele tem toda a razão de defender a democracia. Excluindo-se aqui o julgamento e a vida eterna. Né? Tirando esse fator religioso, ele tem toda a razão de ser um canalha. Se Deus não existisse, eu também seria. Pensando que eu sou santo? Agora, primeira coisa que ele fala ali. Cara, ele diz o seguinte, o anarcocapitalistinha de apartamento criado a todinho leite com pera, aqueles clichês. Você nunca viu um DARF na sua vida. Então como é que você vai falar que imposto é roubo? Ora, se o sujeito não é empresário, não sentiu na pele os efeitos dos impostos, e mesmo assim ele entendeu que imposto é roubo e se coloca contra os impostos, ele tem um mérito a mais. Ele entendeu pelo processo racional algo que muitos só entendem depois de tomar porrada. E ele defende algo que não o afeta tanto. Ele defende algo ético, uma postura ética, que para ele vai fazer menos diferença. É igual o Tucker falava sobre a pessoa que não bebe e é contra a lei seca. Ela não tem esse interesse egoísta que o alcoólatra tem. A pessoa que é contra a lei seca porque defende liberdades individuais está num patamar moral superior ao beberrão, ao alcoólatra. Logo, a pessoa que nunca viu um DARF na vida e mesmo assim diz imposto é roubo, ela está num patamar intelectual e moral até acima daquele que sofre pagando o maldito do DARF. Então, veja como nada no Renan Santos faz sentido, tudo nele é vazio, basta que alguém se dê ao trabalho de dissecar a argumentação dele. Depois ele faz uma comparação ali que eu queria voltar para a Idade Média, eu queria ser um inquisidor, porque se o cara desse esse argumento na minha frente e eu fosse um cardeal do Tribunal do Santo Ofício, eu teria todo o prazer do mundo de mandar queimar o cara que desse um argumento desse. Ele citou a dimensão sacrificial do povo judeu. Ele fala, não, vejam como os judeus se sacrificavam, etc. e tal. E depois ele citou o sacrifício infinito, sacrifátile mesmo, de elevar o homem a uma condição de expiação perante Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Numa desonestidade e, obviamente, numa ignorância teórica, quando ele diz que, numa primeira fase, Israel, os israelitas, não eram um Estado. Não existia um rei, mas era uma nação composta por várias tribos que eram governadas por juízes. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, primeiro que ele se autorrefuta. Então ele tá admitindo que existe nação sem Estado, existe um senso de unidade, de comunidade e de sacrifício sem a necessidade de um Estado. Primeira coisa. O que ele não citou, já que ele nem deve ter lido a Bíblia Sagrada, é que no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o povo pede um rei. Eles falam, não, chega de juízes. Por exemplo, Sansão era um dos juízes. Não, o povo vai lá e pede um rei. E Deus comunica ao profeta Samuel que isso é uma grande bobagem. Esse rei vai escravizar os seus filhos, vai mandar os seus filhos para guerras injustas, vai deflorar suas filhas, vai confiscar os seus bens. Deus avisa, Deus manda toda a economia austríaca para os caras ali. Vocês realmente querem trocar as minhas leis pelas leis falhas de um rei? Deus pergunta através do profeta Samuel. E decisão democrática sempre dá problema. Os caras escolheram um rei. Pois é, Israel teve mais de 1000 reis. Apenas 6 ou 7 são considerados justos, e mesmo assim, depois de fazer coisas horríveis. Então o Antigo Testamento mostra que não é para ter Estado. Então essa é a primeira coisa. Depois, o sacrifício de Cristo. Vocês já pensaram que Cristo não tem dívida histórica com ninguém? Ele não deve nada a ninguém? Ele não pecou, ele não fez nada de errado. Nós, humanos, é que temos uma dívida impagável com Deus por causa do pecado original. Por que é uma dívida impagável? Porque nós ofendemos um ser de dignidade infinita, que é Deus. Ferrou, cara. Não tem como pagar isso daí. Como que isso foi pago? Foi pago porque Deus se encarnou na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que é perfeito Deus e perfeito homem. Isso se chama união hipostática.
E por ele ser homem, perfeito homem, ele se sacrifica em nome do gênero humano, mas por ele ser perfeito Deus, este sacrifício também é infinito. E esse é o conceito teológico de justificação. Muito bem. Mas por que Cristo fez isso se ele não devia nada para ninguém? Nós é que devíamos. Essa é a dimensão sacrificial. O sacrifício empresta dignidade. É da natureza de Deus se sacrificar pela criatura que é infinitamente inferior a Deus. Vejam que interessante. Então, isso nos torna servos de Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Ele nos salvou com o seu sacrifício. Mas ele não devia nada. Mas a dimensão sacrificial é exatamente essa. Você não deve e você se sacrifica. Isso é sacrifátio. Porque se você deve, você não está se sacrificando, você está apenas reparando uma dívida. Isso é filosofia básica, basiquinha, que o Renan Santos joga no lixo. Então, mesmo que você seja ateu, tem uma dívida a ser sanada. E é assim que as autoridades no mundo deveriam se justificar. Por que uma autoridade é válida? Por que a autoridade de um pai sobre o filho é válida? Porque o pai ama o filho a ponto de se sacrificar. Ele já se sacrificou financeiramente, ele estaria disposto a sacrificar a vida, e ele sacrifica talvez a sua popularidade, e disso deriva a legitimidade da autoridade do pater familias. Um juiz também é assim, ele abdica do seu tempo para julgar com o máximo de sabedoria possível as contendas que ocorrem no seio de uma sociedade. Disso deriva uma autoridade. Agora, uma autoridade que demanda o sacrifício do servo, ele não é uma autoridade porcaria nenhuma. Isso é uma potestas. Isso é injusto. A hora que chega um cara e demanda o seu sacrifício, esse cara é um perigo. Logo, Renan Santos é um perigo. É o contrário, é exatamente o contrazimute do que Cristo fez. Veja, Renan Santos, ele quer que você se sacrifique por algo maior, um Estado. E quanto maior, melhor. Se for um Estado mundial, melhor ainda. Não é exatamente o contrário do que Cristo fez, que se fez bebê ali na manjedoura? Comparado à portentosa Roma, essa muitas vezes interpretada até como uma besta no Apocalipse de Daniel. Pois é. Ele inverte tudo. E depois ele fala em Jó. Jó se sacrificou pelos filhos. Exatamente. O pai é maior que o filho. A causa é maior que a consequência. Jó se sacrifica pelos filhos. Então Jó tem mérito. Aí o Renan dá um exemplo lá no vídeo dele. Não, a sociedade tem que proteger os fracos. Então a sociedade tem que proteger a mulher grávida, etc. Realmente, nós temos a dever moral de proteger os fracos. Mas pera um pouquinho. Então esse é um sacrifício do forte. O forte se sacrifica pelo fraco, dessa deriva a autoridade dele. Agora, o que o Renan Santos defende, o ponto geral dele, o ponto central dele é: o indivíduo deve se sacrificar pelo Estado, pelo todo. Mas, por definição, o que ele está defendendo é que a parte fraca, o indivíduo, deve se sacrificar pela parte forte, que é o Estado. Total inversão do conceito de sacrifatere, de tudo que está na Bíblia. Da filosofia perene. Como é que alguém leva um sujeitinho desse a sério? A cara dele, entendeu? Mais uma vez, a Ayn Rand tem razão. A imoralidade de um sujeito desse transparece na cara, nas feições. Ele continua com uma série de falácias que, se nós formos analisar, fica até fácil. Primeira coisa. Depois tem que demandar um sacrifício. Peraí, isso não é um sacrifício, então isso é um investimento. Né? Um empresário, ele coloca dinheiro na empresa dele e depois ele quer que a empresa dê lucro, pessoa jurídica. Ele não está se sacrificando pela pessoa jurídica, ele está investindo na pessoa jurídica. Se a ideia do Renan é essa, então não existe um sacrifício de caridade. Existe um investimento. Alimentar os fracos, alimentar as crianças e depois exigir que elas nos repaguem. Tudo isso não passou de um investimento. Então nós estamos encarando as pessoas como pessoas jurídicas. Uma nulificação da nossa própria humanidade, da qual derivam nossos direitos. Olha só. Aí quando não tem mais direito, não tem mais pinico nenhum, não tem mais limite para o Estado. Aceitação da tirania.
Se as pessoas engolirem isso, elas estão se desumanizando. Elas estão criando uma personificação no Estado. Elas estão... mas o Estado não é uma pessoa, então na prática vai ter um líder, vai ter uma figura pessoal de verdade ali, uma pessoa, controlando esse esquema. Quem vai ser essa pessoa? Todos os autores que eu vou citar levam a entender que essa pessoa seria um Duce, um Führer, um ditador. Ah, mas não é uma democracia? Exatamente. A democracia é estratégia, é a ditadura com estratégia. É uma ditadura sofisticada, onde as pessoas acabam aceitando a tirania de um ditador porque elas pensam que, de alguma forma, esse ditador as representa. Então não existe ditadura tão bem implantada quanto a democracia, porque a democracia dá essa ilusão de representatividade, alguém que represente o coletivo. E aí nós entramos no Hegel. Para Hegel, né, o Estado hegeliano, ele é composto por uma classe de servidores públicos que formam uma universal class, uma classe universal. E na cabeça do Hegel, que devia ser um antro de caótico ali, de minhocas, ele achava que esta classe universal representava as virtudes da sociedade, o altruísmo. Enquanto os indivíduos têm interesses egoístas, a classe dos servidores públicos encamparia todas as virtudes de doação ao próximo. O cara é muito doido. Quer dizer, os amigos, os namorados, os casais, as famílias, o patrão e empregado se odeiam, são egoístas. E os políticos e burocratas é que são os bonzinhos. Olha a inversão total da realidade. Não podia dar em outra. A hora que você joga a filosofia clássica, a greco-romana, a escolástica medieval na privada, só vai dar merda. Aí não tem, eu vou soltar o palavrão mesmo. Aí você vai ter a inversão da realidade. Aí sai para esses lados hegelianos. Aí, não precisa nem falar em anarcocapitalismo. Os economistas da Public Choice muito bem refutaram isso. Os membros da classe burocrata e política são autointeressados. Pronto. Está refutado aí o mito do Estado hegeliano. Mas o mito não é só do Estado hegeliano. Nós temos que entender que existe o mito do Estado. O mito do Estado é o título de um livro de Ernst Cassirer. Ele escreveu um livro sobre isso. Porque as pessoas têm, na figura do Estado, um mito soteriológico. Elas acreditam que o Estado surgiu de uma forma quase sobrenatural, porque não tem explicação lógica para o surgimento do Estado, ou é pela força, pela ilegitimidade criminosa, ou é um mito de criação, o mito da criação, a teogonia, que você encontra em todas as civilizações, Grécia, Suméria e tal. A origem do Estado é mitológica na cabeça da maioria das pessoas. Como é que o Estado surgiu na cabeça de um contratualista, por exemplo? As pessoas assinaram um contrato social. Joga uma granada no cara que fala isso. Aqui é a minha granada. Isso é mitológico. Tá? Não, o Estado surgiu porque o homem é o lobo do homem, então de repente surgiu um Leviatã, né, Hobbes? Isso é mito teogônico. Cara. Mas as pessoas creem nisso. O Estado surgiu porque tinha algum desgraçado lá que convenceu um grupo forte a desrespeitar o direito do próximo, algo que é instintivamente verificável, e jogou-se isso no lixo porque não se obedeceu à lei moral, e assim o Estado surgiu. O resto é mito. Né? Agora, as pessoas acham que isso é necessário para que haja, não sei, uma espécie de salvação social. Uma salvação social em que plano? No plano materialista. O mesmo materialismo que Marx usa para justificar as barbaridades que ele defendia. Esse materialismo modernista é o mal que assola a civilização moderna, mais uma vez, segundo C.S. Lewis. E é em nome desse materialismo que as pessoas aceitam a tirania. C.S. Lewis hoje brilhando na minha live, né? Para vocês verem, eu sou católico, estou elogiando um protestante sem parar. Meu problema não é esse. Viu, Porto? Você ficou me caluniando isso aí? Só para calar tua boca, Porto. Mas voltando. Então, nós caímos naquela questão ali do mito.
O mito é uma coisa que deve ser bem tratada nessa live, porque, mais uma vez, o sofista desonesto do Renan Santos vem falar no mito, citando Wegelin, um cara que criticou pesadamente as tiranias baseadas em mito. Olha o lixo que o Renan Santos é. Aí ele cita aquela frase do Wegelin, né? Não é os povos que criam mitos, são os mitos que criam os povos. Mas isso não é uma justificativa para a existência da Receita Federal, Renan. Isso aí, o Wegelin falou para criticar a falta de uma fenomenologia sólida no estudo das ciências sociais que faz os povos acreditarem na legitimidade de tiranias que acabam desembocando em Führers. É para isso que o Wegelin disse essa frase. Meu Deus do céu. Eu estou até usando o santo nome em vão aqui, peço perdão, mas é impressionante, cara. Agora, o que Wegelin disse é o seguinte: nós jogamos fora a filosofia perene. Nós jogamos fora o plano transcendente e a vida eterna. É aquilo que ele chamava de immanentize the scaton. Don't fucking immanentize the scaton. Ele falava assim, o fucking. O que é immanentize the scaton? É trazer aquilo que está no plano transcendente para uma analogia torna no plano imanente. Então, o Wegelin disse, nós estamos no modernismo sacrificando Deus no altar para um falso Deus chamado civilização. Então, nós temos uma inversão total da ordem aqui. Não era para a civilização ser uma serva do indivíduo? E não era para o indivíduo ser um servo de Deus? Agora não. Agora o indivíduo serve a civilização e Deus serve ao indivíduo. Jogamos ele fora, assassinamos Deus Nietzsche. E caímos naquilo que Wegelin mais criticou durante a vida dele, que é o gnosticismo. Esse gnosticismo que Wegelin critica acaba desembocando na idolatria de uma ideologia, ou na idolatria até de um líder, ou de um partido, ou de um movimento, MBL, como uma substituição de uma verdade transcendente. Nós jogamos fora a função epistêmica da graça. Nós jogamos fora uma sólida fenomenologia que conduziria a mente a fenomenologia é uma escada onde a mente sobe para um plano maior que ela. Nós jogamos tudo isso no lixo e acabamos caindo no gnosticismo irracional, onde nós idolatramos o Estado, por exemplo. Então, uma coisa que o Wegelin falava, é que o Renan Santos convenientemente deixou fora da live dele, é que a civilização contém várias forças contraditórias, claro, pelo próprio erro dos indivíduos. Então, ora ela avança, ora ela se retrai, mas isso costuma acontecer de forma concomitante, dizia Wegelin. É possível que a civilização, por exemplo, regrida moralmente e avance tecnologicamente. Todo mundo que sair na rua vai ver como a civilização está degradada moralmente, mas eu tenho o meu iPhone aqui. Então, como é que Wegelin explica isso? Ele explica que esse avanço, em alguns setores da civilização, é um avanço inercial que vai parar, porque ele não é sustentado por um avanço fenomenológico moral. Então, existe um ponto de parada, onde a civilização passa a regredir como um todo. Que ponto é esse? Esse ponto acontece quando o gnosticismo é assumido como verdade. E quando nós sequer questionamos os mitos que a sociedade cria, mito esse que inclui o Estado, e passamos a tomar isso como uma verdade absoluta. E Immanentize the Scaton, mais uma vez. Isso, o nosso amiguinho aí, o Renan, ele deixou convenientemente de fora, né? Depois, o Renan vai para uma outra parte do vídeo dele. Como eu vi o vídeo de manhã e eu não tô com ele aqui, eu também não sei fazer transmitir o vídeo, aquelas partes técnicas, então vai ficar um pouco truncado mesmo, mas eu peço a disciplina de vocês avaliar esses argumentos para que nós possamos refutar uma barbaridade dessa. Então, lá para frente no vídeo, o Renan Santos cita alguns mitos da mitologia.
mitologia irlandesa, mitologia germânica, para tentar justificar a ideia de que a intervenção de uma autoridade tentando igualar os homens seria justificável por causa da cultura de um povo. É mais ou menos esse o argumento do Renan. Mas ele é tão desonesto que ele deixa de lado fatores importantíssimos e distorce até os autores que ele cita. Ele cita, por exemplo, um caso na mitologia irlandesa, envolvendo um rei Bress, que ao assumir o poder resolveu taxar o povo. Acontece que o rei Bress, que era um rei mitológico, ele pertencia a uma classe mitológica que eram os fomorianos. E os fomorianos eram inimigos, mitologicamente falando, do povo irlandês. Então, o que esse mito nos mostra, o que essa passagem da mitologia irlandesa nos mostra, é que eles tinham a ideia de que uma autoridade política só podia ser inimigo da nação. Então, o fomoriano, o rei fomoriano, era um inimigo do povo. Ou seja, o Estado não é parte da sociedade. Os irlandeses do período celta sabiam isso muito bem. Tanto é que foi um período de ouro para a civilização irlandesa. Em nenhum momento a civilização irlandesa floresceu mais do que nesse período quase anarcocapitalista nas instituições jurídicas, onde havia essa cultura celta local e onde havia o cristianismo. E os dois conviveram muito bem, porque é característico do cristianismo reforçar a cultura local. É o contrário do Islã, né, que homogeneiza tudo. Eu não perco a chance de meter o pau no Islã. Isso ele pulou. Depois, eu vou falar um pouco mais sobre essa relação do Estado com a sociedade quando eu chegar em Clastres. Mas depois o Renan Santos começa a falar nas Guerras Gálicas, do Júlio César, um livro que o próprio Júlio César escreveu, contando as suas experiências nas guerras contra os povos gálicos germânicos. Aí ele fala uma batatada gigantesca. Ele fala que a ideia de igualdade permeava a sociedade germânica, que nunca deu bola para a propriedade privada, porque isso, teoricamente, iria contra as virtudes guerreiras. De onde ele tirou isso? Se as pessoas chutam, as pessoas palpitam, e as pessoas chutam isso na esperança de que ninguém vá refutá-las, ninguém vai atrás disso, não tem nada a ver isso que ele falou. Se você, faço questão de citar a fonte aqui, deixa eu abrir a notinha aqui, peraí. Se você pegar o Belo Gálico, do Júlio César, do livro 6, tá? Capítulo 21, ele cita como é que os germânicos tratavam essa questão aí. Aqui ele não fala exatamente da propriedade privada, mas ele fala que existe uma hierarquia nos povos germânicos em relação aos deuses, que não havia nem mesmo uma igualdade no plano teológico germânico ali, no plano da mitologia germânica. Havia uma relação desigual entre os deuses, e muitas vezes eles não sequer davam bola para os sacrifícios, para a dimensão sacrificial. Eles realmente estavam preocupados mais com o plano imanente. E dentro desse plano imanente, se você for analisar a sociedade germânica, existia uma preocupação muito grande com a propriedade privada, que isso ele também convenientemente não cita. Era um conceito germânico chamado Gewalt. Eu não vou lembrar a palavra germânica exatamente, Gewalt. Mas era como os povos germânicos antigos tratavam a propriedade privada, que era gerida pelo pai de família, que também não podia ter poderes absolutos sobre a propriedade sem o consentimento dos herdeiros adultos. E existia direitos de herança muito bem estabelecidos ali. E nessas sociedades germânicas, o rei, as autoridades, tinham como função a guerra e a arbitragem de contendas jurídicas. Eles não lidavam com propriedade privada. Então ele chuta. O Renan é um grande chutador, como todo farsante intelectual. E aí o Renan fala, né, que os germânicos eram tão fãs da igualdade que eles tratavam até os deuses igualmente. Você abre lá o Belo Gálico, livro 6, capítulo 21, vocês vão ver que isso é tudo mentira. Depois, o Renan Santos cita um livro chamado Mitra Varuna, onde ele também tenta justificar o seu próprio relativismo moral, dizendo, cada povo pensa de um jeito, uns são mais igualitários, outros não, e assim por diante. O Mitra Varuna é um livro que faz uma pesada crítica ao estatismo. Por isso que ele chama Mitra Varuna. Mitra é a ideia de uma autoridade
de um juiz clérigo que administra os pactos, os contratos mutuamente acertados dentro da sociedade. Ele é resultante de um processo bottom-up de formação de instituições e contratos. Varuna era uma deusa indiana barra pesada que metia porrada em todo mundo. Varuna é a ideia do rei mago, da força bruta, da força pura. E é mais ou menos isso que o Renan defende no vídeo. Então, esse livro que ele cita é uma crítica ao Renan. Eu não sei por que o Renan citou isso, para depor contra ele próprio. Mas a ideia do Varuna, no livro Mitra Varuna, do rei mago, é uma força, sem uma moral a priori, que é exatamente o ponto do Renan. Não tem moral a priori. Se o povo foi invadido e internalizou a propaganda do invasor, então está tudo certo. É mais ou menos isso que o Renan defende, mas essa é a perda da base moral a priori que caracteriza o Varuna, a força física. Mas quando a sociedade tem medo de algum tipo de injustiça, ela acaba legitimando o Estado pelo fato de, olha, pode ter coisa pior. Eu tenho medo dos bandidos, eu tenho medo de outro Estado, eu tenho medo de uma anarquia no mau sentido. Então, assim, elas legitimam o Estado por puro medo. Mas é que tá, é uma força destrutiva, é uma força que não busca uma positividade, a criação de algo, ou o serviço de algo. É totalmente destrutiva, negativa. E assim, a sociedade não busca uma construção moral, mas uma eterna negatividade que não tem fim. O resultado disso é a Pax Kantiana, é o Estado Mundial do qual nós deveríamos fugir como o diabo da cruz. Na verdade, o Estado Mundial é coisa do diabo. Hoje nós vamos parar assim, agora, você vê o que gera uma civilização. Né? Quais são as forças civilizatórias? São duas. Isso é uma teoria minha, tá? Isso não é Wegelin, isso sou eu. Primeira coisa, é a ideia do indivíduo querer, ao buscar um sentido na sua própria vida, levar esse sentido ao outro. Deixar uma marca na sociedade. Às vezes esse outro é ele próprio. Às vezes ele procura aquela virtude aristotélica da eudaimonia, que é o bem viver. Então você não precisa ser um asceta que vai morrer martirizado. Mas neste bem viver, esse bem viver pela pirâmide de Maslow ali inclui o serviço ao próximo, né? Essa é a primeira grande força civilizatória. A segunda grande força civilizatória é a força física mesmo, a porrada, né, a minha granada, contra quem quer impedir a primeira. Esse é o meu ponto. Mas vejam aqui a relação de subordinação da segunda para a primeira. O Varuna é a inversão dessa relação. Portanto, ela é decivilizatória. E é o que o Renan defende. Ele é um cara decivilizatório. Quando ele fala, por exemplo, tá ok? Na Suécia, eu tô com mania de imitar o Bolsonaro. Quando ele fala na Suécia, ele fala, não, eu fui para a Suécia com não sei quantas milhões de vezes, e o pessoal gosta de pagar imposto. Bom, primeiro, qual é a capital da Suécia? A capital da Suécia é Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? É exatamente isso. Segundo, não é todo sueco que gosta de pagar imposto. Porque alguns suecos são inteligentes. Alguns suecos não são barbacas. Então, desconsiderar a existência desses indivíduos é desconsiderar o indivíduo como um todo, como parte do universo. No momento em que os indivíduos são jogados fora por serem minoria, ou porque eles depõem contra as ideias do Renan Santos, nós estamos fazendo o que com todos os indivíduos? O que nós estamos fazendo com a natureza humana? Jogando fora. Não é conveniente. Devem perecer no holocausto revolucionário, como dizia Marx. Eu não vejo diferença entre o MBL e os comunistas, a não ser pelo fato de que os comunistas são menos tóxicos. Agora, o fato é que a Suécia está inabitável. A Suécia acabou, palavras de um conhecido meu sueco, que se mudou para a Hungria. A Hungria é aquele país horrivelmente fascista e do mal, onde o ditador fechou as fronteiras e não deixa os pobres muçulmaninhos entrarem. E ainda por cima expulsou o Jorge Soros. Como resultado, a Hungria está um paraíso. E aí os suecos estão migrando para a Hungria. E a Suécia, além dos crimes, dos estupros, dos terroristas, do Islã, a economia não só está estagnada, como está decaindo. A Suécia é um hospício a céu aberto.
feminismo, é uma loucura. Bom, então esse é o resultado prático de uma sociedade que é tão babaca a ponto de gostar de pagar imposto. A Dinamarca também gosta de pagar imposto, vai ver como é que tá a economia da Dinamarca. Você não abre uma empresa lá. E se você abrir empresa, você não contrata um funcionário lá. É uma tragédia. Eles vivem do que eles foram no passado. Esses países, Suécia, Dinamarca, eles têm um passado de livre mercado, né, que não existe mais. Tem um cara muito bom lá na Suécia, o Per Bylund. Lê os artigos dele. Vai lá ver o que ele fala da Suécia. Recomendo muito. Outra coisa, essa ideia de negar aquilo que é diferente é outra passagem tenebrosa do vídeo do Renan Santos. E aí ele cita o Jan Tenlagen. O Jan Tenlagen, o Renan Santos cita como se fosse alguma coisa boa. A ideia dos suecos de que tudo aquilo que é diferente tem que ser reprovado moralmente. Ora, você sabia que cultural neutro da sociedade sueca, mas é uma grande crítica à sociedade sueca? Ele nasceu com uma crítica literária. Inclusive, eu não vou lembrar qual era o nome do autor, mas ele era um livro que trata de uma cidade chamada Jante. E o Jantenlagen se referia à maneira como as pessoas procuravam ser iguaizinhas em tudo e assim cometiam os piores atos de barbárie, até confiscando propriedade. Era uma espécie de previsão, de profecia do hospício que a Suécia iria se tornar. Agora, quando você mata o diferente, você mata tudo que é inovador, tudo que é único, tudo que é distinto. Então, para que serve uma comunidade se não é para harmonizar aquilo que é diferente? A igualdade é a morte. Mas a democracia, como dizia o Ortega y Gasset, ela matará tudo que é diferente. Estamos vendo isso agora, no vídeo do Renan. Às vezes eu fico pensando que o vídeo dele foi uma grande trollagem. Né? Mas não. O Estado nunca vai parar de te surpreender pelo mal. Nem os seus aparelhos. Depois, no vídeo dele inteiro, né, ele dá a entender que o Estado faz parte da sociedade. Nada poderia estar mais lejos da verdade. O Estado é um parasita. A ideia contratualista de Leviatã, essas besteiras todas, isso é totalmente contrário a uma ideia em filosofia política que existia na Grécia Antiga, aquela arqué-politiqué, um princípio de relação harmônica entre as pessoas dentro de uma cidade-estado. Se isso era respeitado? Claro que não. Tinha os políticos ali. Mas existia isso na filosofia perene. Esse arqué-politiqué, o Lebrun trata sobre isso. Inclusive, o Lebrun fala de como isso se parece com os estudos antropológicos de Clastres, onde eu queria chegar. Clastres escreveu o livro Sociedade contra o Estado. É muito interessante o livro dele, porque não é tanto uma teoria filosófica, mas são contemplações de estudos antropológicos que ele fez. E o Clastres estudou os índios guaiaquis, e ele viu que os índios guaiaquis tinham uma dimensão sacrificial muito arraigada neles, até uma ideia coletivizante. Mas, ao mesmo tempo, não havia uma autoridade política. Não parece um contrassenso? De forma alguma. Porque os índios guaiaquis estabeleciam uma relação humanizante causada pela proximidade entre eles. E dessa relação humanizante nascia uma ideia de sacrifício pelo bem comum voluntário, que o Lebrun compara com a arqué-politiqué e contrapõe ao contratualismo iluminista. Agora, o problema do Renan Santos é que aí nós chegamos na era do pós-iluminismo, do pós-contratualismo. Porque, veja só, se os iluministas queriam jogar no lixo a filosofia perene da arqué-politiqué, eles tinham que dar uma boa desculpa para isso. Eles deram a desculpa do contrato social. O Renan Santos vive numa época em que isso não é mais necessário. Hoje, ele pode falar, não assinei nenhum contrato social. Ao invés de tentar justificar o contrato social, ele fala FODA hífen SE. Então, hoje não precisa mais da desculpa. A força biopolítica do Estado é tão grande que não precisa mais. Se você é um anarcocapitalista, o que vocês acham disso? Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui. Eu quero ver o que vocês estão achando disso. Quero ver se ainda existe alguma esperança. Pelo jeito não, viu?
Ah, tem uns comentários interessantes aqui, alguns. Agora, tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte. Eu gosto muito de estudar o fenômeno civilizatório, porque para mim é muito importante. Eu sou um cara que morreria sem civilização. Eu não sei fazer nada. Eu não sei fritar um ovo. Qualquer coisa, qualquer incumbência prática que alguém me dê, eu me atrapalho, eu bato a cara. Então, se eu tivesse que viver sem civilização, como um Robinson Crusoe, eu estaria muito ferrado. Por isso que eu tenho tanto apego e tanta admiração pelo processo civilizatório. Eu tenho muito medo do colapso civilizatório. É um grande terror que eu tenho. Estando lá no meio de um descampado lá, e eu cheguei a uma seguinte conclusão. Existem externalidades positivas numa sociedade. As pessoas fazem o bem e acabam não recebendo por isso. As pessoas usufruem aquilo que foi acumulado. Por exemplo, eu estou usufruindo de muitos aspectos linguísticos, culturais, sistemas de pensamento metafísico, filosóficos. Eu estou usufruindo do conhecimento do pessoal de exatas, aí, dos engenheiros, dos matemáticos que desenvolveram toda a tecnologia e todo o conforto que eu tenho hoje. E será que eu retribuí? Essa é uma pergunta que o Renan faz no vídeo. Será que de alguma forma eu retribuí esses caras? É claro que não. Existem cientistas. Por exemplo, como é que nós vamos retribuir o que o Michael Faraday fez para a humanidade, com os estudos em eletricidade dele? Não tem como, cara. Não. Agora, o meu ponto é que a civilização surge quando nós não ficamos encafifados na forma de internalizar essas externalidades positivas. Ter se libertado da matrix estatal com os meus vídeos. Será que eu vou encontrar uma pessoa na rua? Né, Renan? Pensa nisso. Tô lá andando na rua. Chega um cara e fala, Cogos, eu assisti seus vídeos, você me libertou do estatismo. Você me libertou do pensamento mainstream e você me converteu ao cristianismo. Quer dizer, até a alma do cara, eu, pela graça de Deus, servi de instrumento para ajudar a salvar. E aí, com isso, eu abri uma empresa, apliquei os conceitos de escola austríaca na forma como eu invisto, estou milionário e constituí uma família bela e cristã, quer dizer, aí ele me dá um abraço. Aí eu falo, cara, peraí, você já me pagou? Pode me dar metade do lucro da sua empresa aí, se não te dou um tiro na cabeça. O que vocês achariam disso? Isso é basicamente o que o Renan defendeu o vídeo dele inteiro. Que civilização surge disso? Nenhuma. Isso é a destruição da civilização. Por quê? Porque o próprio fato de estar trabalhando por um legado acaba sendo encampado como uma forma de mal. Então é melhor ninguém fazer o bem para ninguém, porque depois isso vai ser cobrado. Não, então, peraí, eu não posso me sacrificar pela civilização, e eu prefiro que ninguém se sacrifique por mim, porque depois vocês vão ter que cobrar e eu não quero ser escravo de ninguém, o homem tem a liberdade. Dessa forma é melhor que ninguém faça nada e todo mundo morra de fome. Porque o ato de transferir renda é um ato entrópico. Porque além da renda que está sendo transferida, você tem o custo da cobrança. Se nós formos cobrar por todas as externalidades positivas numa sociedade, a sociedade acaba. Aí é o colapso societal que eu tenho pesadelo com isso toda noite. Outro dia eu sonhei que a propriedade privada tinha acabado e que tinha um Estado mundial, acordei gritando aqui. Pois é. Ao mesmo tempo, nós não podemos, só fazendo parênteses, cair no erro do Rafael Lima e dos objetivistas. Então vamos ser um bando de egoístas. Nada vai surgir disso. Por outro lado, exigir esse sacrifício, esse martírio cívico que o Renan exige, destruiria a sociedade ainda mais rápido que o objetivismo randiano. Porque o homem não consegue ser plenamente egoísta. A lei natural altruísta está dentro dele. Mas se existe uma instituição fisicamente mais forte que o indivíduo que imponha um sacrifício físico, aí a chance da sociedade ser destruída é 100%. Aí eu vou pegar um cara que eu nem gosto dele, eu acho que o que ele escreveu foi um absurdo, mas vale a pena citar aqui, até como cultura geral, o Mandeville. O Mandeville era um nome proposital, um pseudônimo proposital que ele deu. Man-de-Ville, o homem da vila. Ou Man-Devil, o homem mau, o homem com o diabo. Então ele fala de uma comédia de abelhas, onde as abelhas eram um bando de abelhas filhas da mãe. As abelhas só pensavam nela mesma e a sociedade funcionava porque as abelhas tinham uma restrição. Elas respeitavam a propriedade privada das outras abelhas. Mas fora isso, elas eram desgraçadas.
formou-se o sistema de preço e a colmeia ia bem. Um dia, uma abelha rezou para uma deusa abelha, não sei como é que ela fez, e ela pediu para a colmeia se tornar altruísta. Então, desfez-se o sistema de preços dentro da colmeia e a colmeia colapsou. Todas as abelhas morreram de fome. É uma boa alegoria para entender um pouco a formação dos sistemas de preços numa sociedade, mas não é uma boa alegoria social, porque eu defendo que o homem tem a dimensão altruísta. Por outro lado, nós vemos o quão destrutivo socioeconomicamente seria a imposição desse sacrifício que o Renan tanto defende. Nós temos que entender que Deus criou o homem, isso é John Locke, para que o homem pudesse bem viver harmonicamente, mas ao mesmo tempo era preciso que ele tivesse incentivos para se aprimorar e levar esse aprimoramento ao próximo. Daí a propriedade privada. E isso, na minha opinião, é uma forte influência aristotélica em Locke. Tudo isso é jogado no lixo. Tudo isso é jogado no lixo pelo Renan. Aí ele fala, não, a formação do Estado faz com que as pessoas pertençam ao Estado, uma ideia idiota. Será que ele não entende como o Estado se formou? Pela força, por invasões, que ele mesmo exemplificou no vídeo dele? Ah, não, mas você fala a língua, eu falo português, então eu pertenço ao Estado brasileiro. Como é que você acha que o francês fala francês, Renan? Por que você vai em Occitânia ou você vai na Normandia e todo mundo fala francês? Você acha que isso foi de boa? Não. Isso foi a destruição das línguas locais. Antigamente tinha aí o provençal e outros idiomas, não entendo muito de linguística, mas existiam vários idiomas locais na França. Aí veio a Revolução Francesa e obrigou todo mundo a falar a língua da Revolução. E aqueles que não falassem a língua da Revolução, como o povo de Alsácia e Lorena, do qual eu descendo, o meu componente francês vem de lá, foram executados, foram guilhotinados. E você acha que disso emana alguma legitimidade? Você está me ofendendo, você está ofendendo os meus ancestrais ali na Alsácia e Lorena, nós vamos resolver isso nas vezes de fato, cara. Que eu odeio o que falem dos meus ancestrais. Eu odeio o antissemita porque ofende a minha parte judaica. Eu odeio que falem mal da Alsácia e Lorena. Eu odeio que falem mal do Porto, que meu avô português veio do Porto. Então toma cuidado com isso, tá? Eu defendo liberdade de expressão, mas não sou banana. Então, realmente, todo governo é contra a nação. Todo governo é contra os vários censos nacionais espontâneos. Essa frase, todo governo é contra a nação, é de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um anarquista. E Fernando Pessoa disse, quanto menos autoridade política houver, mais forte você, os aspectos que realmente constroem uma nação. Cultura, religião, arte, ciência, comércio, indústria, família. É isso que ergue a civilização. O Estado é só uma porcaria de um parasita. Isso é Fernando Pessoa. Cada nação é um mistério. Cada nação é única. Porque ela é composta por indivíduos únicos. Aí você vai matar tudo isso? Unificar tudo isso? Ou vai entrar num relativismo de que todas as idiosincrasias locais têm a sua validade, jogando fora um parâmetro moral absoluto que deveria reger todos os homens? Você vai gerar um caos. Vai gerar um caos do qual o Estado vai se alimentar, sem a menor sombra de dúvida. Não, aí, no final do vídeo, o Renan Santos termina com a ideia de que imposto não é roubo. De onde ele tirou isso? A origem do imposto é essa. O Danegeld era um tributo que os danos, para não invadir as ilhas britânicas, nós vamos embora, deixamos vocês em paz se vocês pagarem o Danegeld. Essa é a origem do imposto. Como é que isso não é roubo? Isso é obviamente roubo. Agora, tudo bem. Eu posso falar, olha, eu mesmo não sou um libertário puro. Eu defendo a violação da propriedade privada em casos muito específicos. Por exemplo, se eu tivesse uma filha que quisesse casar com o Renan, eu ia falar, não, filha, você não vai casar com o Renan. Ele é um canalha. Ah, mas eu gosto dele. Eu falo, bom, então, se você tá trancada em casa e eu vou dar porrada no Renan. Se você chegar perto da minha filha, você morre. Vou violar o PNA. Eu não deixarei minha filha casar com o Renan. Então eu não sou um libertário. Mas eu sou um anarcocapitalista, porque o Estado é imoral. Esse é um ponto. Nossa, eu falei demais, tô com tosse. Agora, onde é que eu quero chegar com isso? Os casos em que eu defendo a violação da propriedade privada são reflexões críticas.
que levam em conta o precedente terrível que se abre quando nós violamos a propriedade privada. Afinal, a propriedade privada é uma linha guia extremamente racional e útil. Isso é Herbert Spencer. Eu levo em conta fatores morais, como o dever que um pai tem de proteger a filha, e assim por diante. Agora, defender a agressão da propriedade privada sistemicamente, pelos motivos que o Renan defendeu, é abdicar dessa reflexão crítica, tomando-a como verdade, que era como o Wegelin definia o gnosticismo, que ele tanto criticava. E o único erro do Wegelin, e aí foi quando o Wegelin entrou em contradição, é que ele tanto defendeu uma sociedade cristã, mas ele considerava o cristianismo como também um mito. E esse foi o grande erro dele, porque o cristianismo não é um mito. O cristianismo é o encontro real com uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Não tem nada de mito. Inclusive, a disciplina da revelação é diferente da maneira como nós depreendemos outros fenômenos, outras partes da realidade. Cristo encarnou-se, foi morto e ressuscitou. Isso é um fato histórico e não tem como refutar isso. Então, só fazendo parênteses, esse foi um erro de Wegelin, não encarar o cristianismo como uma realidade, um encontro pessoal, e acabar usando o mesmo ferramental de análise dos mitos para analisar o cristianismo. É o único erro, um dos poucos erros dele. Mas voltando ao Renan Santos. Lá para as tantas, agora acho que vou terminar o vídeo mesmo. Lá para as tantas, o Renan fala em Carl Jung. Carl Jung foi um psicanalista. E aí o Renan, na sua superficialidade desonesta, fala que não, o Carl Jung, ele disse que havia um inconsciente coletivo, como se fosse um software que é instalado na mente do indivíduo, programado pela coletividade, mais ou menos isso que ele deu a entender. Quer dizer que se nós já tínhamos que lidar com a ficção do contrato social, o bebezinho assinando o contrato lá no útero da mãe, agora nós temos que imaginar que existe um download de um inconsciente coletivo que o cérebro do bebê puxou da nuvem, via Wi-Fi. E ele fala que isso é Jung. Quer dizer, o cara já distorceu o Wegelin, já distorceu o Cristo, já distorceu os judeus, já distorceu... Agora ele distorce Jung. Quer dizer, o cara... Não dá para entender. O que Jung fazia era justamente uma crítica desse inconsciente coletivo como uma forma das pessoas terem no Estado um arquétipo. Um arquétipo que substituía a maneira como o indivíduo lidava com relações familiares. E assim elas viam no Estado uma espécie de complementação do seu próprio ego, alimentando a falácia da representatividade. E é só por isso que surge a possibilidade de um regime totalitário. Isso é Jung. Isso é Jung sério, isso não é Jung Renan Santos. Então era uma crítica que ele fazia. Jung usava muito o conceito de enantiodromia. Enantiodromia é a dicotomia de forças opostas dentro da sociedade, que existe. Nós não sabemos exatamente o que fazer. Agora, figuras como o Renan Santos, eles encampam essa contradição de forças, essa enantiodromia, fazendo com que o indivíduo amalgame, criando um novo arquétipo, dois conceitos totalmente opostos. Um é o nação, o outro é o Estado. Como é que é a relação harmoniosa entre pessoas criando uma identidade a partir de fatores comuns pode ser confundida com um parasita usando pura força física? Como é que nação se confunde com Estado? Essa é a encampação da enantiodromia, que é justamente quando a propaganda política explora esses arquétipos e fazem com que as pessoas abandonem a razão para se comportar de forma coletiva. E aí entra uma coisa brilhante que o Jung disse. Ele disse, na hora que o indivíduo deixa-se, nem o indivíduo é capaz de controlar, de se autodisciplinar. É por isso que até os libertários votaram. Jung foi certeiro, né? É muito interessante isso, a hora que você começa a estudar os caras a fundo. Nós procuramos uma solução rápida para as coisas. Procurar a solução no voto, no Estado, no Renan Santos, no MBL, é uma solução rápida, que é o que o Jung chamava de solução dionísica, orgiástica.
Nós temos no Estado ali uma orgia material, que eu já vim citando desde o começo do vídeo. É diferente, por exemplo, de uma solução apolínea, que vem de Apolo. Apolo era muito relacionado na mitologia grega à razão, enquanto que o Dionísio era relacionado às pulsões. E pulsão é uma coisa que os freudianos, os psicanalistas, adoram, né? Eu não gosto muito da psicanálise, aliás, eu não gosto nem um pouco da psicanálise, mas só para mostrar aí como é que o Renan Santos não consegue articular nada. Então, a legitimação de um arquétipo político vem de uma pulsão orgiástica materialista. Isso é Jung levado a sério, meu amiguinho. Ele também cita a formação dos totalitarismos europeus. Wotan. Quem é Odin? É alguém que fica escondido. É alguém que toda vez que é criticado, toda vez que o ambiente não está muito propício para ele, ele se esconde. Né? E depois ele volta como um salvador. Então, assim, as várias contradições na sociedade geradas pela política vão se retroalimentando até gerar o caos. E aí do caos surge o Estado como um salvador. Qual o Estado? O Estado. O Estado. O Estado é uma ideologia. Eles exploram até mesmo as ideologias mais extremistas, a esquerda vermelhona mesmo, PSOL, PSTU, toda essa coisa, para legitimar o Estado. Por isso que o liberalismo, o minarquismo, o gradualismo são tão mais tóxicos que a esquerda pura. Nós temos o Estado como um grande guia. Quando o Jung fala no surgimento de um Führer, quando ele fala nesses arquétipos que nós criamos como um ordenamento das nossas próprias desordens internas, nós agora, nesse momento histórico, temos que entender que não é um cara de bigodinho falando, isso já passou. Agora o Führer é a própria ideia de um Estado liberal. Nós temos que entender que o sistema se adapta, a política se adapta. Veja a parte final do Tropa de Elite 2, é exatamente isso. Bom, eu espero ter desmascarado o Renan Santos o suficiente aqui. Mas eu quero terminar o vídeo, de verdade, fazendo elogio a ele. Isso é muito importante. E agora vai doer para os libertários. Sabe por quê? Vocês repararam como esse vídeo... Vocês repararam como esse vídeo foi manso? Não teve raid? Foi bem diferente do vídeo que eu fiz contra o Arthur Duval? Não era para ser assim. Eu vim aqui disposto a esculachar a mãe do Renan Santos de palavrão. Sabe por que eu não fiz isso? Porque durante muitos anos me chamaram para ser o campeão do anarcocapitalismo. Toda vez que alguém falava mal do anarcocapitalismo, Cogos, faz um vídeo contra esse cara. Eu fiz. E eu xingava. A troco do quê? Eu lutei por quem? Eu lutei por gente que me tratou mal o tempo inteiro. Por gente que não leva a sério o próprio movimento. Aí eu vim aqui, esbravejei. Muita gente me acha caricato, muita gente não me leva a sério até hoje por causa disso. A troco do quê? Já o Renan Santos nunca me distratou. Nunca me distratou. Ele pode ser o hipócrita que for, ele pode ser um vendido da política, um intelectual gramsciano, um pseudo-intelectual gramsciano que seja. Mas ele sempre me tratou com urbanidade. É hipocrisia da parte dele? Eu creio razoavelmente que sim. Eu também o trato bem, eu também tenho o meu grau de hipocrisia. Tô santo. Se tem uma coisa que eu não sou, é santo. Agora, como dizia Machado de Assis, bendita formalidade. Bendita formalidade. Porque eu considero o Renan Santos um cara que está num patamar superior ao libertino, que esculacha, que perde a civilidade, que joga no lixo a urbanidade, que joga no lixo a cortesia mínima, o respeito mínimo ao ser humano. Agora, então eu fiquei pensando, por que eu vou xingar o Renan Santos de palavrão? Expor a desonestidade dele é necessário. Temos que defender a verdade. Agora, por que eu vou xingar, esculachar, ameaçar? Viu, Renan? Quando eu falei que eu ia te bater, é zoeira. Mas por que eu ia fazer isso em nome de caras que me tratam pior do que ele? Em nome de caras que são mais tóxicos do que ele? Porque
pelo menos o Renan Santos tem a coragem, a hombridade, até a mesma decência, eu diria. O movimento libertário se comporta como um babuíno, como um ser incivilizado, jogando no lixo o processo civilizador. Para mim esse cara é pior que o Renan, para mim esse cara é pior que o Osterman, para mim esse cara é pior que o Lula, para mim esse cara é pior que o Putin, que o Stalin. Então é por isso que eu decidi não xingar. Então o Renan Santos está a serviço de um movimento imoral, espúrio? Está. Mas ele está fazendo muito bem esse serviço. Parabéns, Renan. Você é um cara inteligente. Você não é um cara estudado de verdade, você não é um intelectual de verdade. Mas você tem uma inteligência superior a muitos intelectuais. Porque a sua estratégia é brilhante. Quem é que vai ver esse vídeo inteiro? Uma pequena elite. E o povão? O povão vai votar em você, vai votar no Kim, vai votar no Arthur. Vocês são brilhantes, cara. Você é um bom membro do seu movimento. Os libertários não são. Se os libertários fossem bons, eles nos culachariam com quem defende eles. Em vez de criar um núcleo subsidiário que se fortalecesse, que levasse a sério o próprio movimento. Não dá. Cara, eu não tô nem aí se me tratam mal. Eu não sou um snowflake. O problema é que os libertários chegam às raias do desrespeito humano. Eles invadem a privacidade. Se eu mostrar para vocês o meu WhatsApp, agora são 550 mensagens não lidas só de trote. A outra menina lá que eu defendi ela, porque se você entrar no meio libertinho aqui, você vai ficar aterrorizado. Você vai querer virar liberal mesmo, você vai querer virar comunista mesmo, porque o meio libertário é assustador. Entra um moleque louco lá, de 11 anos, que se diz transexual, começa a dizer que refutou São Tomás de Aquino, um moleque muito pirado da cabeça, o cara precisa ir para um psicólogo. Refutar esse cara! E o cara pensa que é menina, né? Porque o cara tem essas doideiras de gênero. Aí você vê marmanjo, barbudo, mandando mensagens de cunho sexual para um moleque de 11 anos que pensa que é mulher. Quer dizer, o cara é um doente, tirava, cara. Pedófilo bom é morto. E aí você tem isso dentro do movimento libertário. Dá vergonha de se dizer libertário. Aí vem outro lá e manda uma foto pornográfica para uma membra do libertarianismo. Eu vou lá, defendo ela. Entrei no Twitter e falei, se vocês não expulsarem o Cafajeste que fez isso com a menina, eu vou boicotar vocês, cara. Aí foi expulso e tal. Esta mesma menina me caluniou dizendo que eu tinha engravidado ela. Sendo que eu sou um católico, eu não ia dormir com ninguém sem ser casado. Pô. Vou bloqueá-la. Aliás, já bloqueei. E assim por diante, calúnias de todos os tipos. E aí você encontra o sujeito na rua, você pensa que o cara vai discutir sério, ele... Ô, Cogos, manda um áudio aqui dizendo que você quer andar de tanque, para trás de todos os esquerdistas. Pô, quando eu falei isso, eu falei sério, eu tava bravo com o Nando. Agora ninguém escuta argumento, o cara só pega essa frase aí. E acha que eu sou um palhaço, acha que eu sou uma caricatura. Vocês não levam o libertarianismo a sério. O Renan leva o MBL a sério. Então esse é o elogio que eu queria fazer para ele antes de terminar o vídeo.